Pessoal, eu vou fazer aqui um projeto onde nós vamos utilizar vários conceitos no Tinkercad, tá? E nós vamos focar hoje no conceito muito importante no mundo dos microcontroladores e da programação com computação embarcada. Nós vamos falar de leitura analógica, tá? Sim, então a ideia hoje, vamos lá pessoal, a ideia hoje é falar sobre leitura analógica. Então eu vou aqui trazer um projeto utilizando um potenciômetro. Um potenciômetro nada mais é do que uma resistência variável. E nós vamos aplicar o conceito de leitura analógica. E também outro projeto com sensor de luminosidade, também chamado sensor LDR. Ambos os componentes, tanto o sensor quanto o potenciômetro, o Arduino vai usar a sua entrada analógica, né, para fazer a leitura. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o projeto, vocês vão ver o projeto funcionando e depois a gente explica os conceitos do código, que fica mais fácil de entendermos. Ou seja, a gente vai ver o projeto funcionando para depois entender. Então vamos lá, primeiro aqui o Arduino, tá? Então perceba que no Arduino você tem entrada os pinos digitais, também chamado de GPIO e I/O, ou seja, pinos de preposição geral de entrada e saída, input e output, onde esses pinos têm de 0 a 13, e alguns pinos dele tem um tio. Esse tio quer dizer que esse pino pode funcionar com modulação por largura de pulso, ou seja, PWM. Você pode fazer com que esse pino ele envie nível lógico baixo e alto numa determinada proporção que vai depender da intensidade que você quer transmitir no pino de saída. Por exemplo, você quer controlar um motor elétrico. Se você quiser que o motor ele vá mais devagar, gire, rotacione mais devagar, rotacione mais rápido, você vai colocar um sinal mais fraco, mais intenso. Quem é que faz isso? São os pinos PWM. O pino 12 não faz isso, porque ele não é PWM. Eu posso controlar a intensidade de um LED, por exemplo. Quem é que faz isso? O pino 3, o pino 5, o pino 6, o pino 9, o pino 10 e o pino 11. Tá? E aqui do outro lado nós temos a pinagem de força, né? Power, ou potência. Onde nessa pinagem ele vai receber a alimentação externa, VIN, onde aqui no VN ele recebe de 6 a 20 volts. Então se você quiser alimentar com a bateria de carro, pode, né? O Arduino. O GND Alterra, 5 volts é para alimentar os componentes da placa, que a gente já utilizou, né? Ele também tem uma saída de 3.3 volts. E aqui tem os pinos de reset, por exemplo, né? Se você quiser colocar no seu projeto um botãozinho para resetar, você pode colocar aqui também. E tem aqui as entradas analógicas, que servem para fazer a leitura de componentes que forneçam sinais contínuos, como sensores, como eu falei, e potenciômetro, tá? Então, por exemplo, se você quiser ler um botão, o mais indicado é que você use um pino digital. Por quê? Porque o botão só tem 2 estados. Quais são eles? Aberto ou fechado, pressionado, solto. E as entradas analógicas possuem a possibilidade de ler infinitos estados. Tá? Obviamente que aqui nessa entrada analógica do microcontrolador, esses infinitos estados não são exatamente infinitos, são finitos, mas são mais de 2. Por quê? Porque vai depender da resolução. Igual a régua. Uma régua ela tem a resolução. Por exemplo, a régua escolar, a menor medida que ela pode fazer é de 1 milímetro. Tá? Então você não consegue ler menos que 1 milímetro.
E se você somar ali, acho que tem umas 300 divisões, correto? Por quê? Porque tem 30 centímetros, cada centímetro tem 10 milímetros. Se você multiplicar por 30, você vai ter 300 divisões. Aqui, na entrada analógica, também tem isso. Você tem as divisões, que no caso aqui é caracterizado pelo amostrador. Ou melhor, amostrador não. Amostrador é um componente lá da instrumentação na indústria. Um conversor analógico digital, ou também chamado de conversor AD. O que é que ele faz? Ele pega um sinal analógico e converte para o digital. Por quê? Porque as placas, os componentes eletrônicos, ele só guarda informação digital. Ele não guarda informação analógica. Então, por exemplo, a memória do seu celular tem 2 GB de memória. Não é 2 GB RAM, enfim. É uma quantidade finita. 1 byte quer dizer 8 bits. Então, a memória, o menor espaço, o menor tamanho da memória lá, a menor unidade é 1 bit. Então, se você quiser armazenar qualquer coisa no computador, você precisa converter para bit. Tá? O computador ele não consegue ler outra coisa, é a linguagem de máquina. Então, ele converte para bit. E aqui é a mesma coisa. Se o sensor analógico eu só armazeno bit, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter. Por isso que fala conversor analógico digital. Você vai converter a informação de analógico para digital. Por exemplo, a nossa voz. A nossa voz é analógica. Quando eu falo, no celular tem um microfone. O microfone vai captar a voz. Sendo que para armazenar a sua voz no celular, ele vai usar um conversor analógico digital. Ele vai armazenar, vai converter a sua voz para um sinal elétrico. Lá tem um circuito eletrônico que faz um processo de amostragem, que é o processo que acontece aqui. A nossa voz é uma onda sonora. Então ele não pega toda a sua onda e transmite para você fazer uma ligação telefônica, né? No momento da ligação telefônica. Ele pega toda a sua onda e ele faz uma amostragem do seu sinal. A amostragem da sua voz. Ele não pega toda a sua voz, ele pega uma amostragem. E essa amostragem é armazenada num processo que passa por captação da voz, que é feito pelo microfone, amostragem, quantização. Esse processo de quantização é o processo que de fato vai armazenar os bits, né? Ali para empacotar o sinal da sua voz. Esse pacote ele é transmitido via as ondas eletromagnéticas, né? Lá para quem você está ligando. Quando o sinal recebe esse sinal, ele faz o processo contrário. Ele vai desempacotar e converte o sinal digital em um sinal analógico. E o sinal analógico é o quê? Uma onda sonora, para você ouvir no seu alto-falante. Tá? Então esse processo acontece o tempo todo, um processo de conversão de dados. Nesse caso aqui, nós vamos converter um dado analógico para um dado digital. Por que precisa converter para digital? Porque é a linguagem de máquina. A máquina só trabalha com bit. Então, para que ela leia, você precisa converter para bit. Tá? O conversor analógico digital do Arduino, ele tem 10 bits de resolução. Então, toda amostra dele tem um tamanho de 10 bits. Tá? Se você quiser ter uma resolução maior, você precisa usar outras placas. Por exemplo, o ESP32 possui 12 bits. E 10 bits quer dizer 1024 divisões. Então, se você pegar 2 e elevar a 10, você vai ter 1024 divisões. 1024 combinações. O que é isso? Vamos lá. Se você tiver apenas... deixa eu ver aqui. Se fosse 2 bits, eu teria apenas 4 combinações. Quais seriam elas? 00, 01, 10 e 11. Só tinha 4 combinações possíveis com 2 bits. E com 10 bits? 1024 combinações. Então o Arduino ele consegue, no conversor analógico digital dele,
fazer 1024 divisões. A régua possui 300 divisões. O conversor analógico digital do Arduino possui 1024 divisões. No ESP32, que tem 12 bits, 12 elevado a 12 daria 4.096 bits. Ou melhor, 4.096 divisões. O que é que isso quer dizer em termos de resolução? O Arduino ele trabalha com 5 volts. Ok, 5 volts. Se você tem 1024 divisões, vou pegar aqui a calculadora para vocês entenderem. Ó, calculadora aqui. Ó. Se vocês pegar aqui 5 volts e dividir por 1024, dá 0,00488. Isso quer dizer, se eu dividir por 1000, ou melhor, desculpa, dividir por 1000 não, multiplicar por 1000. 5 dividido por 1024 vezes 1000. Isso quer dizer que a menor divisão que o Arduino consegue ler é o valor de 4,88 milivolts. Por que milho? Porque eu multipliquei por 1000, tá? Daria 0,00488 volts. Multiplicando por 1000, convertendo a unidade, né? Daria 4,88 milivolts. Então a menor divisão que o Arduino consegue ler na sua entrada analógica, e lembrando que a entrada analógica, eu estou lendo um valor de tensão. Vocês já usaram o multímetro? O que é que o multímetro faz? Ele lê tensão, lê corrente, não é? Lê várias coisas. Sendo que dentro do multímetro tem um voltímetro. E o voltímetro lê tensão. Aqui na entrada analógica é como se fosse um voltímetro. Na verdade é um voltímetro. E a menor divisão que ele consegue ler é de 4,88 milivolts. É a menor divisão. Assim como a régua. A régua escolar, a menor divisão que ela consegue ler, aquela régua padrão de 30 centímetros, é de quantos milímetros? A menor divisão que ela consegue ler. 1 milímetro. Qual é o menor valor de tensão que o Arduino consegue ler? 4,88 milivolts. Tá? Então a menor divisão que ele consegue ler é essa. No ESP32, o ESP32 trabalha com 3,3 volts dividido por 4.096. Então a menor tensão que o ESP32 consegue ler é de 0,8 milivolts. Opa! Veja que o ESP32 consegue ler um valor de tensão menor. É como se fosse o paquímetro. Tem o nônio lá em cima que você consegue ler valores menores, né? O micrômetro você consegue ler valores menores, tá? Então, enfim, tem vários instrumentos aí que conseguem ler valores, né? Dependendo do que você quer ler, dependendo da precisão que você quer, você vai ler valores menores, você precisa de resoluções menores. Tem placas, por exemplo, aí eu vou trazer o exemplo que eu falei na aula de eletrônica analógica, o exemplo da balança. Tem placas para você ler aquele valor muito pequeno de uma fruta, de uma verdura, ali tem uma placa amplificadora. E muitas placas daquela, por exemplo, tem uma que eu usei, que conecta com um sensor de carga, que ela tem 24 bits de divisão. Então imagina, se você pegar aqui, veja o valor, o quão pequeno vai dar. 5 volts dividido, na verdade a gente tem que fazer o seguinte, 2 elevado, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui nessa calculadora, para usar, vou usar a científica, 2 elevado, acho que é XY, 2 elevado a 24, ó, 16 milhões de divisão, vou arredondar, 16 milhões, se eu dividir 5 volts por 16 milhões, vai dar quanto? 16 milhões, vou multiplicar por 1000, daria 0, vou multiplicar por 1000 de novo, aí já está 6, né? Daria 0,31 o quê? Milho não. Micro, por quê? Porque eu multipliquei 2 vezes por 1000, aí daria 10 elevado a 6. Então, a plaquinha que eu uso para fazer amplificação numa sala de carga, o menor valor de tensão que ela consegue ler é de 0,31 microvolts. Por isso que você coloca um peso bem pequenininho
e qualquer variação de tensão ela consegue ler, tá? Então isso eu estou mostrando para vocês assim, que dependendo do que você quer, você precisa usar os conversores analógicos digitais apropriados, tá? Mas enfim, vamos montar aqui um projeto. Alguma dúvida? Pronto, vamos montar aqui esse projeto aqui. Para você fazer a leitura, então, primeiro eu vou mostrar como é que funciona essa entrada analógica aqui, tá? Primeiro lugar, para que ela meça a tensão, não sei se vocês lembram, mas uma medição de tensão é sempre um referencial. Precisa de um referencial. Por exemplo, quando eu falo diferença de potencial, eu estou fazendo o quê? É DDP, a diferença de um potencial para outro. Então, para você medir o potencial de um ponto, necessariamente você precisa de um outro. Quando eu falo assim, a altura dessa montanha de, sei lá, de 500 metros, um exemplo, 500 metros. Essa montanha aqui tem 500 metros de altura. Em relação ao nível do mar. Então, quando você fala altura, a altura é sempre em relação a alguma coisa, ao nível de referência. A altura dessa casa é X. Sim, mas em relação a quê? Em relação ao piso, a altura dela, em relação ao nível do mar, que altura você está falando? Então, a tensão é a mesma coisa. Quando você lê o valor de tensão, você sempre tem que referenciar o terra, tá? Nesse caso aqui, a entrada analógica do Arduino, ela tem como referência os 5 volts para ela fazer a divisão dela. Então, todo o valor de tensão que ela lê, a referência vai ser GND 5 volts, tá? Sempre a referência aqui, nesse caso, vai ser essa. Se você quiser setar a referência, acredito que tem como setar para 3.3 volts em algum caso, mas a gente acaba aqui não usando não, mas tem como fazer. Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui. Vou pegar um cabo aqui, ó, entrada analógica, eu vou colocar aqui em 5 volts, tá? Pronto. Pessoal, na entrada analógica 0, qual é a tensão que está chegando na entrada analógica a 0? Qual é? 5 volts. Se alguém tem alguma dúvida disso, pessoal? Não? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Qual é a tensão que está chegando em A0? 5 volts. Beleza. Vamos para o código agora. Vou colocar aqui texto. Vou digitar o código aqui no Arduino até para a gente ver, como eu falei, a mudança aqui das funções, né? Ó, para facilitar, vocês podem vir aqui arquivo, exemplos, analog input, ou seja, entrada analógica. Aí aqui ele explica o código, tá? Usa o pin a 0 e ele vai fazer aqui, ó, se o valor do... Deixa eu ver aqui, digital red LED pin, delay... ele vai piscar o LED dependendo do valor do sensor. Mas enfim, eu só quero o código aqui. Deixa eu ver aqui se ele... Não, aqui ele nem vai usar o serial. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Base... Aqui, ó. Read... Ó, analog, read serial. Aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai ler o valor analógico e vai printar na tela, tá? Ó, ele vai ler o valor analógico e vai serial.print, igual, como se fosse escreval, né? Vou copiar aqui. Dá um Ctrl C. Vamos para cá. Apago tudo e dou um Ctrl V. Ó, A0, A0. Tá? E vou iniciar a simulação. Aí você vai abrir o monitor serial. Tá aqui o monitor serial aqui, ó, abaixo. Esse monitor serial ele serve para você ver as saídas do código, tá? Ó, vou colocar aqui. Qual é o valor que está aparecendo, pessoal? 1023. Por quê? Porque lembra que eu falei que a escala, a quantidade máxima de divisões no Arduino é de 1024 divisões, estão lembrados disso? Então aqui aparece
o valor o último nível da escala, que é 1023. Mas não é 1024? Por que está aparecendo 1023? Porque vai de 0 a 1023, tá? Então 0 também conta. 0 faz parte da divisão, tá? Então se nós pegarmos aqui, ó, deixa eu ver se o Excel está funcionando aqui. Ó, vamos lá. Opa. Aqui não pega não, é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pronto, vamos lá. Ó, eu tenho aqui no Arduino 5 bits, ou melhor, um conversor analógico digital, ó, conversor analógico digital, AD. Ele tem quantos bits? 10 bits, tá? E 10 bits ele vai ter aqui 2 elevado, nem sei se é assim, deixa eu ver. Ele vai ter quantas divisões? 1024 divisões, tá? Então conversor analógico digital, vou colocar aqui bits, vou colocar aqui divisões. Então eu tenho 1024 divisões. A escala, ó, escala mínima vai de 0, a escala máxima vai de 1024 menos 1, 1023, tá? E aqui, ó, qual é a tensão de referência? 5 volts, tá? 5 volts. Aqui a tensão de referência em volts. Então, o valor por divisão de tensão vai ser 5 por 1024. Deixa eu colocar aqui. Valor mínimo. Valor mínimo de leitura. Então, ele não consegue ler um valor menor do que esse aqui, tá? Aí, se você pegar aqui, ó, divisão. Aqui, ó, escala. Ó, preste atenção, tá, pessoal? Escala 0 e aqui tensão, ó, tensão. A escala vai de 0, 1, 2 até 1024. Até 1024 aqui, ó. Opa. Vamos ver aqui. Opa. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu somar o anterior mais um. (1023), né? Na verdade, né? Então, escala de 0 a 1023. E a tensão? A tensão ela começa com quanto? Com 0. Começa com 0. A escala 1 vale quanto? A escala 1 vale isso aqui, né? Ó, isso aqui. A escala 2 vale quanto? O dobro. Lá na régua, vamos voltar para a regra escolar. Se você pegar a primeira divisão de milímetro, vale quanto? Lá no início, vale 1. Se você avançar uma divisão, vale quanto? 2 milímetros. 3 milímetros, aqui é a mesma coisa. Sendo que aqui o avanço não é de 1 milímetro em 1 milímetro. É de 4,88 milivolts em 4,8 milivolts. Então, à medida que ele for avançando, ele vai somando o quê? Ele vai somando esse valor aqui, o valor anterior, né? Com esse valor, sendo que esse valor não muda, né? É um valor fixo, né? Então, se dá uma travada aqui na célula.
Opa. Ó. Agora só dá um clique duplo aqui. Não é isso, ó? Ó, beleza, é isso mesmo. E lá no final, antes de eu descer, vai dar quanto? Lá no final. Vai dar quanto? Por que 5 volts? É o máximo, né? Vamos ver, será que vai dar isso mesmo? Ó. Ó, 5 volts, tá? O valor quebrado aí, mais 5 volts, tá? Todo mundo entendeu esse raciocínio aqui? Entendeu ou não, pessoal? Depois que eu estiver manuseando o código, vocês precisam entender bem isso aqui. Alguma dúvida daqui? Ó, ó, presta atenção, pessoal. Vamos lá. Ó, aqui, qual é o valor que está dando aqui no monitor serial? Então quer dizer que a tensão vale quanto? Vale quanto a tensão? 5 volts, né? Aqui, ó. Se eu vir aqui, 1023 equivale a quanto? 5 volts. E se eu fizer isso aqui? Se eu parar aqui, vou tirar esse fio daqui. Vou colocar aqui, ó, 2 resistores. Preste atenção, pessoal. Vou colocar dois resistores de igual resistência, né? Ambos de 1K. E vou fazer assim agora. Vou colocar 5 aqui. Vou colocar GND aqui. Preste atenção. Opa. E vou puxar um fio daqui. Antes de rodar o código, qual é o valor que vai aparecer no monitor serial? Hã? 2.5 volts, por quê? Porque está no meio, beleza. Ele está dividindo a tensão. Isso aqui é um esquema de divisor de tensão, tá? Ó, preste atenção, vai dar 2,5. E a divisão aqui, a escala, vai dar quanto? Se o máximo é 1023, vai dar quanto? Aqui, ó. 512. Vamos ver se vai dar 512 mesmo. Vou iniciar a simulação. 511. Pessoal, vocês entenderam o raciocínio? Então, o que é que isso quer dizer? Que a leitura, a resistência elétrica influencia no valor da tensão lida. Por quê? Porque o resistor é um divisor. Na verdade, quando você coloca 2 resistores, eles dividem a tensão. Eu tinha 5 volts, coloquei 2 resistores. Se eu ler o valor do meio, sendo os resistores iguais, o valor deu a metade. E se eu fizer o seguinte, se eu pegar ambos os resistores, vale... Cadê aqui? Cadê a caixinha? Aqui. Ambos os resistores valem 1K. Se eu pegar esse resistor que está mais próximo do GND e dizer que ele é 2, e agora? Qual vai ser o valor aqui da tensão? Esse aqui é 2K e esse aqui é 1K. Qual é o valor que vai sair aqui agora? Antes de você pensar em conta, um resistor é o dobro do outro. Então o valor que vai aparecer aqui no meio vale? Hã? Vê, esse resistor aqui. Um terço aonde? Qual o valor que vai aparecer aqui em A0? É. Diga o valor. Aqui, ó. Vamos lá. A gente não fez a tabelinha. Qual é o valor que vai aparecer? Eu quero saber o valor que vai aparecer agora. Vai aparecer um terço. Como é? Um terço? Como é que é isso aí? Hã? Qual é o valor? Vamos lá. Se você coloca aqui, ó. Se você coloca aqui um valor de uma resistência maior, ele vai
ter nos seus terminais uma tensão maior do que o outro resistor. Por quê? Pela primeira lei de Ohm, que a gente estudou, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, se eu aumentei a resistência, eu vou aumentar o quê? A tensão. Então, quer dizer que a tensão no resistor aqui de 2K é maior do que a tensão no resistor de 1K. E é maior quanto? Se é o dobro da resistência. A corrente é a mesma. V é igual a RI. A corrente é a mesma porque o circuito está os resistores estão em série, então a corrente é a mesma. Se um resistor é o dobro do outro, então quer dizer que a tensão é o dobro do outro, da outra tensão. Então quer dizer que a tensão dessa resistência, preste atenção, a tensão dessa resistência é o dobro da tensão da resistência do resistor menor. Sendo que eu sei que o somatório de tensão tem que dar quanto? 5. E aí, qual é essa equação? Eu tenho uma tensão que é o dobro da outra, mas o somatório tem que dar 5. Ou seja, a tensão aqui nesse resistor vai valer quanto? Ó, aqui, ó. A tensão é 5. Certo? Correto? A tensão é 5, o total. Eu sei que eu tenho dois valores de tensão, onde um é o dobro do outro. Então quer dizer que uma parte da tensão equivale a 1/3 e a outra parte da tensão equivale a 2/3. Opa, aqui eu dividi por 3 e aqui vou colocar no parênteses aqui para vocês entenderem. Certo? Então quer dizer o quê? Quer dizer que a tensão no resistor maior é de 3,3 volts e a tensão no resistor menor é de 1,6. Então, a tensão que vai aparecer aqui é uma tensão de 3,3 volts, que equivale a divisão aqui de aproximadamente aqui 676 na escala analógica. Então quer dizer que se eu rodar aqui a simulação e vir aqui no código, apareceu 682, que dá por aqui 3,33. Tá? E na verdade é 6,33 por quê? Porque ó, 3,33 é a dízima, né? Então aqui ó, deu 682. E se eu fizer o contrário? Se eu disser que esse resistor agora é 2K e esse aqui é 1K, qual é o valor que vai aparecer? Considerando o mesmo raciocínio. Hein, pessoal? E agora? Vamos lá? Qual é o valor que vai aparecer agora? Permanece, eu mudei e não vai acontecer nada diferente. Oi? Agora vai dar 1,6. Por quê? Porque a tensão que eu estou lendo daqui é nesse resistor aqui, ó. É no meio, ó. Presta atenção. Eu estou lendo aqui um ponto intermediário, sendo que o meu referencial é o terra. Beleza? Então, na prática, eu estou lendo a resistência desse resistor aqui. Por quê? Porque esse resistor está próximo do terra. Aqui, tá? Ele está lendo a tensão de retorno. Não, é porque é um valor em relação ao terra. Então, esse ponto aqui, desse ponto ao terra, na verdade, eu estou lendo o valor dessa resistência. Então, considerando o raciocínio contrário, vai dar 1,66 volts, que vai dar 1,66 dá aqui, ó, 342. Então, se eu rodar aqui, iniciar a simulação, 341. Entenderam o raciocínio ou não? Agora, se eu vir aqui, tirar esse resistor, ó, tirei esse resistor, e vou colocar aqui um sensor de luminosidade. Deixa eu ver aqui, sensor. Opa. Um fotoresistor.
Ó, preste atenção, pessoal. O que é um fotorresistor? É uma resistência que varia conforme a intensidade da luz. Ou seja, se tiver mais intenso, a resistência vai ser menor, não é? Ou seja, em claridade total, iluminação total, a resistência dele é pequena, tendendo a zero. Tendendo a zero, assim, próximo de 100 ohms. E se for escuridão total, a resistência dele chega em 60K, por exemplo. Então, se eu fizer agora a leitura aqui, ó, considerando o ponto intermediário, tem que ser sempre o ponto intermediário, tá? Do divisor de tensão. E se eu agora iniciar a simulação e colocar aqui no código, agora deu 1012, tá? Deixa eu ver aqui para variar a intensidade da luz aqui. Ó, clica aqui no sensor, veja que agora apareceu uma barra aqui, ó. Se eu movimentar essa barrinha para a direita, é como se eu estivesse aproximando, é como se eu estivesse aumentando a intensidade da luz. Então eu vou abrir aqui, veja que está 1012. À medida que eu vou aproximando, olha o que está acontecendo ali, ó. Por quê? Porque eu estou diminuindo, eu estou aumentando a intensidade luminosa e, como consequência, a resistência do fotorresistor diminui. E a resistência do fotorresistor diminuindo, o que é que está acontecendo? O valor da tensão vai modificando, tá? Então, por exemplo, o valor dessa resistência aqui vale quanto? 2K. Se a minha leitura analógica, preste atenção, aqui, ó, 500 e... deixa eu ver aqui, 509. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Aproximadamente, qual é o valor do fotorresistor, da resistência do fotorresistor, visto que a escala analógica está dando 509? Qual o valor aproximado da sua resistência, do fotorresistor? 2K. Por quê? Porque eu sei que aqui é o ponto mediano da minha escala. Deu 509. Então quer dizer que a resistência do fotorresistor, ela é praticamente igual à do resistor. Tá? Bom, enfim, o que é que eu consigo com isso? Se eu aumentar ou diminuir a luminosidade, eu consigo ter uma informação diferente no meu circuito. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso identificar se a lâmpada está acesa, se a lâmpada está apagada. Eu posso identificar se a luminosidade numa plantação é maior, se é menor. Eu posso identificar tudo isso via código, porque eu tenho um sensor para isso. Como é que o sensor faz essa leitura? Através do princípio de conversão analógico digital, que vocês estão vendo aqui. Do princípio de divisor de tensão. Tá? Então, esse é o projetinho aqui com o sensor LDR. Você poderia estar fazendo também aqui o mesmo projeto aqui, usando, eu vou apagar aqui tudinho, usando o potenciômetro, tá? Por quê? Porque o sensor ele apenas vai ler o que o ambiente está fornecendo em termos de luminosidade e vai dizer para você. O potenciômetro não. O potenciômetro é você, o usuário, que vai modificar lá. Como se você estivesse modificando o volume de um rádio, por exemplo. Então você vai modificar. Aí você pode controlar um robô, pode controlar o braço robótico, pode controlar qualquer coisa. Tá? Pode controlar a abertura de um portão de garagem. Mas você pode fazer um projeto que você controle portão de garagem, por exemplo. Enfim, pode fazer qualquer coisa que você quiser. Como é que você faz essa ligação? Aí ele tem 3 pinos. Um pino você conecta no GND. O outro pino você conecta aqui no 5 volts. A ligação é semelhante à do resistor. E o pino central na entrada analógica. Tá? E se eu rodar o código, veja que eu nem mexi no código. Eu vou ter aqui
Ó, 1023. Se eu for variando aqui, ó, eu estou me aproximando do GND. Aí ele chega em 0 volts. Se eu for me aproximando do 5 volts, ele vai chegar em 1023 ali. Se eu ficar no ponto intermediário, 511, tá? E se eu inverter aqui? Se eu inverter aqui essa ligação, se eu colocar os 5 volts aqui, e o GND aqui, o que é que vai acontecer? Ou melhor, GND não, né? O pino terminal 1 no GND e o terminal 2 no 5 volts. Aí eu vou inverter aqui, só para não complicar. O que é que vai acontecer com a minha leitura? O inverso. Se eu vim para cá para a direita, se eu vim para cá para a direita, tem que iniciar a simulação. Se eu vim para cá para a direita aqui, eu vou chegar em 1023. Por quê? Porque está próximo de 5 volts. Se eu vim aqui para a esquerda, eu cheguei em 0 volts. Tá? Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia estar controlando, por exemplo, um servomotor. Tá? Um servomotor por aqui. Aí, se vocês quiserem ver, você pode vir aqui, ó, nesse item aqui, ó, bibliotecas. Aí você pode vir aqui em servo, ó, controlando os servomotores. Como é que vai controlar? Com potenciômetro. Vamos ver como é que ele faz isso. Aí ele vai lhe levar para um código onde ele vai explicar a você aqui. Ó, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Controle um servomotor usando um potenciômetro. É esse código aqui. Ó, ele diz aqui, a biblioteca do servomotor é a biblioteca que controla o servomotor. Neste artigo, você encontrará 2 exemplos fáceis que podem ser usados usando a placa Arduino. No primeiro exemplo, o controle de posição, né, de servomotor com Arduino e um potenciômetro. No segundo exemplo, você faz o controle do servomotor aqui até 180 graus. Você também pode ver o repositório no GitHub para aprender mais sobre essa biblioteca. O que é que você vai precisar de componentes, né? Ou seja, hardware, de uma placa Arduino, de um servomotor, de um potenciômetro de 10K. O que é um potenciômetro de 10K? Ele varia de 0 a 10K. Não é? Então aqui a gente não está variando. Quando eu vario aqui, pessoal, ó, quando eu vario aqui, eu estou variando a resistência dele. Eu estou variando a resistência do potenciômetro aqui, de 0 a 10K. E cabos, né? Aí ele vai aqui explicar o circuito. Não é? Tá aqui, ele vai explicar o circuito. Veja que a ligação ela é semelhante, ó. Um pino você conecta no GND, outro no 5 volts e o pino central na entrada analógica, tá? Aí aqui tem os 2 circuitos, não é? Vocês vão montar esse aqui, ó. Basta você olhar esse circuito aqui e montar, tá? Tem um servo que eu não expliquei, mas basta você copiar aqui, ó. Copia aqui, dá um Ctrl C, tem um botão de copiar, ó. Eu poderia simplesmente copiar, vir para cá, ó, vim aqui em código, ó, vou parar a simulação, vim aqui em código, ó, Ctrl A e Ctrl V, ó, pronto, o código veio para cá, tá? E aí é só fazer a montagem, repetir a montagem que está aqui e você vai ter o mesmo funcionamento, né? Beleza? Então qual vai ser a missão de vocês? Vai ser construir esse circuito aqui, ó, Knob, né? Que é o circuito onde você controla o servo com o potenciômetro, tá? Lembrando, o servomotor tem 3 pinos: GND, VCC para alimentar, e tem um pino de sinal, tá? Pino de sinal que vai receber aqui o sinal do Arduino. Como é que você encontra ele aqui? Basta digitar servo. É esse componente aqui, esse carinha aqui, ó. Aí ele tem solo, que é GND, é terra, né? Potência, que é o VCC, e sinal, que vai para o pino de sinal, né?
No exemplo lá, ele utiliza qual pino? Ele utiliza o pino 9. Aí você vai lá, vai vir aqui e vai conectar no pino 9, né? Conecta aqui, ó, daqui para cá no pino 9. Beleza? Alguma dúvida? Então vocês vão agora montar esse circuito aí.